Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é: quem era o diabo que tentou Jesus no deserto? No livro de Gênesis 2, versículo 17, diz o seguinte: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Baseado nesse texto de Gênesis 2,17, hoje não há mais espíritos aguardando a ressurreição daquela morte de quando Deus disse: certamente morrerás. E se morte espiritual não existiu, se foi assim que Deus estava falando da morte física, então analise os espíritos antes da ressurreição do último dia. Estavam aguardando o quê? Se você não sabe quais foram os últimos dias, para esclarecer melhor, veja. Se refere aos últimos dias da tribulação nos anos 70, mas voltando ao assunto, a resposta é: estavam aguardando a ressurreição. Por quê? Porque está escrito em Hebreus 1,14, que diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Jesus já havia dito em Mateus 22:30, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então esses versículos mostram que os espíritos é que foram ressuscitados, e para ser ressuscitado teriam que estar morto. É claro, na verdade, a morte vencida na cruz não era uma morte de aniquilação e destruição eterna. Era uma morte de ausência da glória de Deus. Mais uma pergunta que se faz: de que morte foram ressuscitados? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,16: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas foram ressuscitados de quê? Da morte física? Do jeito que o sistema religioso pensa? Por isso que o sistema religioso ainda está esperando a ressurreição dos mortos em carne e osso até hoje. Paulo não está falando dos judeus que morreram na morte do Nazareno. Ele está falando dos que partiram antes dos anos 70 DC. Os que deixaram o plano terreno, os eleitos vindo desde o Éden até os anos 70 DC, descendentes de Enoque. Enoque morreu ou não? Sim, ele morreu. Mas bem antes de morrer, ele foi trasladado de um lugar para o outro, mas ele morreu. Veja o que diz Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os justos que morreram em Cristo morreram na carne, mas são de Cristo. Veja 1 Coríntios 6,17, o que diz: mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Como Enoque morreu, e todos os eleitos ficaram aguardando a mesma manifestação de Deus em glória no último dia, então que morte eles foram ressuscitados? Como diz 1 Tessalonicenses 4,16, que foi lido anteriormente.
todos dormiram desde Eva até antes da parousia. Eles ressuscitaram da morte, que diz Gênesis 2,17 e Romanos 5,12 a 14. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos morreram. Romanos 5,13 porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há pecado, não é levado em conta. Romanos 5,14 no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Saiba então que todos ressuscitaram da morte que Paulo relatou. Veja o que diz 1 Coríntios 15:26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. A palavra que Deus diz em Gênesis 2,17, para não comer do fruto, ele se refere ao fruto da carne. Veja em Romanos 8, versículo 6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, versículo 8. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma revelação do Espírito para quem tem olhos iluminados. A obra da carne, a vontade da carne, é a serpente, é o diabo. Todo homem, hoje, tem essa natureza adâmica de fazer a vontade da carne. Isso é o diabo dentro do homem, a vontade da carne. Veja o que diz Hebreus 4,15. Diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, com nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Os textos históricos diz que Jesus foi tentado pelo diabo, mas em Hebreus diz que ele foi tentado como nós. Agora me diga, você já viu o diabo em algum lugar fisicamente tentando alguém? Pense nisso. Como explicar isso? Portanto, somos tentados pela vontade da carne. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja em Mateus 4,1, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe então, meu amigo, que o diabo que tentou Jesus foi a sua humanidade, ou seja, a sua carne. Veja o que diz 1 Coríntios 10,13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída para que possais suportar. Veja então que para você ter um entendimento melhor, vou esclarecer de uma forma diferente. Jesus foi levado ao deserto para ser provado por Deus, para ser provado em sua essência humana, pois ele deveria experimentar por si próprio a boa e perfeita vontade do Pai, por experiência própria, para saber por si próprio se ele cederia ou não às tentações da sua carne.
como qualquer humano. E assim aconteceu, ele foi tentado pela sua carne. Saiba que todos os homens carregam esse diabo em seu corpo, que é a sua própria carne, pois é uma natureza adâmica, que é a carne. E essa carne é o diabo rugindo como leão ao seu redor, como está escrito em Gálatas 5,17, que diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. No espírito não carregamos o Adão, só em nossa carne carregamos essa natureza adâmica. Creio que você entendeu. Por isso, o homem toma decisões erradas, decisões malignas, porque ele carrega a natureza adâmica. Veja o que diz 1 Timóteo 2, versículo 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, meu amigo, sendo assim, Adão sabia o que ele estava fazendo. Adão não era espiritual, ele era dominado pela carne, e quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, como diz Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, devemos andar no Espírito, conforme a vontade de Deus. Veja o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Saiba então que o diabo fictício, criado pela religião, não existe. Um diabo de chifres, de cor vermelha, que bota fogo pela boca. O diabo é a nossa própria carne. Por isso ela luta contra o Espírito. E da mesma forma aconteceu com Jesus. O diabo que tentou Jesus no deserto foi a sua própria carne. Por hoje é só. E para encerrar, fica aqui o meu abraço, e eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.